Voltamos a falar sobre crianças superdotadas, crianças com habilidades especiais ou com altas habilidades. Estamos aqui com a doutora Cláudia Panfilho, que é médica neurologista, e aqui com o casal Alessandra Fanton de Siqueira Alves e o Luiz César Taborda Alves. Os dois são advogados e tem a Rebeca e o César, que são crianças superdotadas. Eu quero abordar agora a questão do QI, o quociente de inteligência dessas pessoas ditas superdotadas ou com altas habilidades. O que é o QI? Qual é a influência do QI, doutora, nessas crianças? Elas têm um QI mais elevado? Como é o QI dessas crianças, dessas pessoas? Na tentativa de se medir a inteligência das pessoas, eles inventaram esse teste de QI, de coeficiente de inteligência, que na verdade está sendo abandonado, porque ele mede de uma forma muito engessada só algumas habilidades acadêmicas. Então, uma criança que é superdotada, ela pode ter um QI baixo ou normal. Uma criança que é superdotada pode ter um QI muito alto, porque na verdade o QI não está medindo todas as habilidades, está medindo uma quantidade muito limitada de habilidades. Ou seja, aplica-se uma atividade para identificar esse QI e a partir disso tem esse parâmetro. Isso, mesmo em pessoas adultas, se a pessoa estudar e treinar, ele pode tirar uma nota de QI muito maior do que uma pessoa que não estudou. Então, isso não é uma habilidade, é um treino. Então, é uma forma de se medir inteligência que não é satisfatória, que está sendo cada vez mais abandonada. O QI de uma pessoa normal, digamos, que não seja superdotada, gira em torno de 100, 120? De 90 a 110, 120 já é um QI alto. Então, na verdade, assim, o ser humano ele tem lidado muito mal, tanto com as crianças superdotadas quanto com as crianças com alguma dificuldade. Em alguns regimes comunistas, era comum, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tem pessoas vivas assim, as crianças que tinham uma superdotação, elas eram tiradas da família para viver em orfanato, em instituições, onde elas eram muito estimuladas para desenvolver essa inteligência no seu máximo. E aí eles viram que isso tornava adultos completamente incapazes de viver em sociedade. Por mais que tinha um desenvolvimento acadêmico, a parte emocional e social da pessoa, ela era destruída. Então, isso não funciona, mas foi descoberto que não funciona a duras penas. Em algumas escolas francesas, as crianças que tinham superdotação, eles achavam que para a criança extravasar esse impulso, tinha que matar patinho, estrangular gato, porque isso era um jeito de acalmar. E aí viram que depois de adolescente, essas crianças também não tinham habilidades sociais nenhumas. Então o ser humano vem errando e as crianças vêm pagando muito. Não é de hoje isso. Não é de hoje, porque sempre houve crianças, né, superdotadas e com dificuldade também. Então eu acho que o caminho, pelo menos o que tem se delimitado aqui, é estimular a criança para que ela não se sinta desinteressada pelas coisas, mas muito importante incluir essa criança no meio das outras crianças que não têm essa habilidade. A história do QI, então, não diz que alguém é melhor ou pior que outro. Melhor e não deve ser em algumas habilidades. Em algumas habilidades. Que ele seja um pouquinho melhor em matemática não quer dizer que ele é melhor em música, em filosofia, em ciência, nem em liderança, nem capacidade de uma empresa, de resolver problemas. Fala-se também no que é o quociente emocional também, não é somente o QI. Isso, é muito importante avaliar isso, porque não adianta você ter numa empresa uma pessoa muito inteligente, mas que não consegue se relacionar com o resto. Então, essa forma de medir, ela mede matemática. Pronto. Bacana. Vocês se depararam com esse tipo de questionamento também? O QI é alto, o QI é baixo e tal? Vocês tiveram isso também ou não? Especificamente do QI, não. Porque o Inodap isso não foi importante para vocês? O laudo fornecido pelo Inodap, após a testagem das crianças, ele dá um parâmetro de conduta, né? Ele apresenta os talentos, as habilidades, mas o QI não tem necessidade. É um laudo, ou seja, a análise é bem maior que simplesmente uma habilidade. São 5 encontros feitos com essa criança. A professora Sabatella trouxe do exterior, porque aqui no Brasil está muito engatinhando ainda. Ela trouxe testes, traduziu os testes para a nossa situação brasileira. E daí ela consegue avaliar desde uma criança bem pequena. Interessante. Essas habilidades especiais que os filhos de vocês têm, fizeram com que em algum momento vocês
pensasse em fazer com que eles avançassem uma série ou outra na escola? Não. Ou teve alguma tentativa nesse aspecto da própria escola? Até o momento, não. Não teve? Não. E vocês não pensam nisso? Não. O que a gente observa, porque a Rebeca é uma criança que é bem acadêmica, muito interessada, ela normalmente na sala de aula ela traz coisas de casa que ela viu num livro, ela viu num filme, ela viu num desenho. Então a professora vai abordar a mistura de líquidos. Ah, porque eu fiz um bolo com a minha mãe e daí eu observei que tal líquido com tal líquido. Então ela leva coisas para a escola. Ela traz o dia a dia, o cotidiano. Ela enriquece a sala de aula, a professora fala isso, que ela traz muito conteúdo para a sala, né? Mas eu percebo o seguinte, que a hora que ela desenvolver muito a leitura e a escrita, temos que observar, Ela vai demandar porque bastante pode acontecer coisa. ela ter a necessidade de adiantar de série. Isso tudo dentro da previsão do próprio laudo dela. A escola em que eles estudam hoje tem conhecimento? Tem conhecimento, Sim, acompanha. acompanham. Eles são proativos, nós fazemos várias reuniões. É a mesma escola lá do início ou não? Não. Não? Porque vocês se viram Na obrigados verdade, a trocar a Rebeca- ou porque eles avançaram de série? Na primeira orientação foi mudar, porque a escola é uma escola muito pequena e ela era tratada de maneira muito familiar. Então, se de repente havia algum problema, a diretora vinha e intervia diretamente. E, como aconteceu conosco, a neuropsicóloga chegou lá e disse, não, ele não é autista. A diretora simplesmente olhou e disse, como não é autista? Você já estudou sobre autismo? Sabe, foi uma situação complicada. E quando nós conhecemos o INODAP, inclusive conhecendo esse tipo de situação e vendo como a orientação era dada na escola, ela disse, olha, essa escola não significa desafio e não é, portanto, uma boa escola. E o INODAP, exatamente por que o QI não entrou nessas avaliações? A orientação do INODAP é, não existe escola ideal. A escola ideal é a que faz a criança feliz. Então, a orientação foi, vamos tirar desta escola. Fez outras indicações de escola, nós fizemos uma tentativa, conseguimos vaga para a Rebeca, não conseguimos vaga para o César e o César entrou numa segunda opção. No fim das contas, essa segunda opção nós gostamos muito. Na escola da Rebeca houve essa situação, olha, ela não cabe na caixinha. E como nós aprendemos a não ser pacientes, nem com médicos e nem com professores, então nós decidimos, vamos desafiar um pouco mais essa menina. E colocamos na mesma escola em que o César estava. E deu muito certo. Que bom. Então hoje eles estão na mesma escola. Só para a gente esclarecer aqui, para quem é de fora de Curitiba e está nos vendo, o INODAP é uma instituição aqui de Curitiba que tem muitos anos, que trabalha especificamente com crianças que têm habilidades especiais, Exato. é isso? Exato. Eles têm capacidade para fazer os testes com seus psicólogos e tudo mais, dar orientação para a escola e para a família. E também tem toda uma equipe para suporte, né? Psicólogo, psicopedagogo. Eles têm grupos de crianças que vão lá para fazer jogos específicos, né? Então, conversas. Nós participamos de abril a junho de um curso que eles chamam, eles dão esse grupo, eles fazem esse grupo 2 vezes ao ano. É um grupo de pais, de crianças que tem laudo no INODAP, é um grupo de discussão orientada. Então, os pais vão e expõem qual foi sua caminhada até conhecer o INODAP. Normalmente é o mesmo processo, todo mundo foi para vários neurologistas, vários psicólogos, vários psicopedagogos e... Tem um caminho difícil aí, É um caminho muito difícil. Então, para chegar lá, a maioria passou pelas mesmas dificuldades. Para o primeiro filho, para o segundo já é mais fácil. Identificadas essas habilidades especiais, no caso vocês têm 2 filhos, quais são as vantagens ou quais são as desvantagens ou os problemas no dia a dia? Como após identificado isso? Tem um momento que a mãe tem que tirar o pé do acelerador, o pai tem que dar um pouquinho mais de corda? O que nós ouvimos desde o começo foi que nós éramos pais fora do padrão. Porque tudo o que acontecia, questão de saúde, questão comportamental, por quê? O que está acontecendo? Graças a Deus nós sempre tivemos condições de buscar respostas. Então passamos por psicólogos, por médicos e tudo mais, temos um plano de saúde e as coisas
Só que, ao mesmo tempo em que nós buscávamos as respostas, elas não vieram. Como diz a professora Sabatella, o César Augusto tem exame para 2 encarnações. Tem de tudo. Exame genético e tudo mais, Nunca houve nenhuma resposta. Me parece hoje, com o que nós vivemos, o que a doutora comentou agora a respeito de alguns regimes que tratam as crianças de maneira diferente e tal, todos nós passamos por um caminho de aprendizado. E no fim das contas, parar e pensar a respeito é interessante. É um aprendizado para todos nós. Com certeza. E hoje, em relação ao César Augusto, por exemplo, ele tem lá suas dificuldades na escola. Não sei se as dificuldades são oriundas da escola, como uma organização acadêmica, vamos dizer assim, não a própria escola onde ele está, não estou falando mal do MEC, não estou falando mal mas do esquema escola, que foi formatado na Idade Média e não evoluiu. E estava pensando esses dias, mas está difícil, a gente não sabe se ele vai passar de ano, essas coisas. Seja lá qual for o problema, depois tem supletivos, se for o caso. Desde que ele seja feliz. Ou seja, vocês vão se adaptando a isso, Temos que nos entendendo. adaptar. Porque qual que é o objetivo? É trabalhar a autoestima deles. Tá? Porque quando você identifica uma criança superdotada, você percebe que não é só na sua casa que está acontecendo isso. O grupo de discussão orientada dos pais, lá a gente percebeu que a questão acontece nas casas dos outros pais também. São crianças altamente sensíveis, elas são intensas. Então, às vezes uma coisa simples para nós toma uma proporção, mas é em razão do como eles percebem o mundo. Eles têm uma moral elevada, naturalmente eles gostam da verdade, prometeu cumpra. Empenhou a palavra, cumpra. E eles trabalham isso com os seus colegas também, eles são veementes nessa conduta. Então, são crianças realmente, não só de habilidades acadêmicas, vamos supor, ou esportivas, musicais, mas são crianças que elas têm um perfil diferente. Então, os próprios colegas percebem que elas também são diferentes. E daí tem que trabalhar a sociabilização delas, o grupo. É verdade. A senhora entende que, desculpe, mas eu só gostaria de saber da senhora aqui, a senhora entende que o país poderia se beneficiar, aproveitar mais esse potencial de conhecimento que muitas vezes acaba ficando retraído? Mas não tenha dúvida, sabe? A gente deixa de aproveitar talentos brilhantes, a gente deixa de desenvolver toda uma sociedade porque não presta atenção nesses casos. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, que apesar da medicina apontar para uma coisa genética, não é necessariamente hereditário. Então, uma criança superdotada não vai necessariamente nascer de pais que são superdotados ou muito inteligentes. Às vezes, os pais medianos têm filhos superdotados. E pais muito inteligentes têm filhos dentro da média. Então, a gente precisa identificar essas crianças dentro de cada lar para poder aproveitar as crianças, não generalizar. A ciência, a medicina joga de forma objetiva e, evidentemente, se for genético é genético, se não for não é, enfim, acabou, a ciência joga de uma forma direta. A senhora já ouviu coisas, por exemplo, do tipo, que alguma coisa do transcendente, isso é uma coisa divina, reencarnação de algum gênio? A senhora já ouviu isso? A gente sempre tenta explicar com as ferramentas que a gente tem. Então, se você não consegue justificar com um laudo genético, você vai tentar buscar isso no sobrenatural, você vai tentar buscar isso de qualquer forma. E a gente respeita as posições, as religiões e tudo, mas o importante é lidar com a situação, identificar e saber lidar com isso, sabe? Vocês chegaram a pensar nisso, ouvir isso de alguém? Quem sabe, isso deve ser uma coisa divina. Nossos filhos... Nossa orientação nós somos espíritas. Vocês são espíritas. Então, tanto é que as crianças gostam de frequentar a evangelização e para eles que têm um questionamento muito de verdade, você tem que explicar o porquê até o final. Não é como que nós éramos crianças, é assim e pronto. Tá. É assim, não, engula. eles têm que racionalizar. E o Espiritismo é uma doutrina que ele traz muitas respostas racionais. Ele busca a razão, porque não tem dogma, não tem
formalismos, é racional. Então, para eles, essa conduta espiritual facilita porque é racional. Mas vocês interpretam dessa forma, o que nossos filhos têm é reencarnação de alguém que... Na verdade, a gente não é por aí. Na verdade, não existe essa preocupação. Não existe. O que existe é a preocupação, como a gente comentou agora há pouco, deles se sentirem encaixados, bem recebidos, apoiados, tá? Para que tenham uma autoestima equilibrada, porque não adianta ter uma autoestima explodida, vai dar errado, e não ter autoestima, também vai dar errado. Né? Na verdade, quando você começa a trabalhar um pouco mais por um conhecimento espiritualista, ou, vamos dizer assim, talvez um pouquinho mais aberto, menos travado, desculpem, você começa a se dar conta que o que interessa é a pessoa cumprir suas funções sociais, suas funções profissionais, suas funções como um ser pensante, um ser humano. Claro. E para nós, como é que ficou essa questão? É superdotado, não é superdotado? O rótulo também não interessa, não importa. Agora, sobre rótulo, uma vez o pediatra que eu atendia na ocasião falou, ele estava sendo avaliado no INODAP, né? Porque nada respondia. Os profissionais que chegavam, eu não estou entendendo, E vocês querendo uma resposta. E daí com a abençoada professora lá que orientou para a gente chegar até o INODAP, comentamos com o pediatra, ele está sendo avaliado, isso, assim. Ele assim, vocês estão procurando um rótulo. Isso nos magoou bastante, porque eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe busca rótulos para o seu filho. Vocês querem uma resposta, Nós buscamos respostas para conduzi-lo num caminho feliz, de autoestima, de potencial. Muito interessante. O que o César fala sobre vida, religião, o que ele pensa? Vocês... o que ele comenta? Porque ele está com 10 anos, ele com essas habilidades todas, ele já questiona. Olha, ele não questiona isso. Não. Não. É tudo muito natural. E teve até a gente antes de vir para cá, nós combinamos que não íamos falar a esse respeito, mas já que você perguntou, eu vou me permitir. O César Augusto, antes dos 6 anos, ele respondeu, a princípio espontaneamente, e depois ficou a 6 questões e acertou todas. Nós estávamos no elevador de casa, entramos pela garagem, no térreo entrou um outro casal, subindo muito alegres e tal, tranquilo. Eu tinha 1 ano e meio. Ele tinha 1 ano e pouquinho, ele mal falava ainda, ele olhou, tem neném. O casal perdeu o rebolado. Como assim? A gente acabou de sair do médico. Então ele identificava que a mulher estava grávida Em outras e 6 indicava situações o isso sexo aconteceu. também da criança. Teve isso. Então, para nós, É tudo as muito coisas natural. são naturais e para ele isso também, de uma forma ou de outra, ficar cutucando por quê, mas como? Aí Isso cria o rótulo. é coisa para Globo Repórter, né? O que interessa é que está funcionando, ele conversa com as pessoas, ele é uma criança alegre. Ele quer ajudar, ele não pode ver ninguém Ele vê alguém chorando, caído, ele vai querer saber por quê, quer ajudar. Isso é inato. Por Nós exemplo, não essa orientamos. preocupação com a natureza, eles têm assim muito forte neles, né? E é um relato de todos os pais que estiveram lá. E daí, por tudo. exemplo, mais comum. Pois é. Pois é. mas o que eu percebo, por exemplo, semestre passado teve uma redação, ele tinha que ludicamente fazer uma redação, não sei o que no Rio, foi conversando com não sei o que no Rio. Ele já foi falando de meio ambiente, que não se pode jogar lixo no Rio. Ele amplia a Daí questão. a professora assim, mas ele não atendeu a questão. Daí eu falei assim, mas a questão é que falou de rio, falou de natureza, ele vai lá adiante. É a caixinha. E daí a gente tem que ir conversando na escola. Muito interessante. Bacana, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Cláudia, que veio aqui falar com a gente, médica neurologista, pelas suas informações. Obrigado, doutora. Eu Até uma agradeço próxima. o convite. Muito obrigado. Obrigado aos pais aqui, a Alessandra, que está aqui com a gente, que é advogada, e também o Luiz César, advogado, os pais da Rebeca, de 6 anos, e do César, de 10 anos. Obrigado pela troca de experiências aqui. Com certeza tem muita gente que vai gostar de saber das histórias de vocês E aqui. que a gente possa ter colaborado com mais famílias. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Como a doutora falou, pela sua pergunta, nós precisamos dessas cabeças. Precisamos compreendê-las
e compreendendo a elas, nós vamos nos conhecer um pouco mais também. Com certeza. E Então, o país se beneficia disso. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Muito legal. Obrigado, até uma próxima, viu? E obrigado a você que esteve com a gente em mais um Vamos Falar de, hoje falando sobre crianças superdotadas. Até uma próxima.